Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse dia maravilhoso, abençoado por Deus, neste culto dominical, agora nesse último domingo do mês de julho. Para nós, esse dia é especial aqui para a PIB da Barra em Duque de Caxias, porque vamos comemorar, vamos agradecer a Deus, na verdade, pelo amigo. Dia 20 de julho foi o Dia do Amigo, celebrado, comemorado pelas redes sociais, muitas declarações, muitas imagens, destacando a amizade, destacando as relações sociais de modo saudável, de modo realmente edificante até. E hoje, então, nós vamos aqui na sede da PIB da Barra em Duque de Caxias celebrar o Dia do Amigo, cultuando a Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é Jesus, seu verdadeiro amigo. Mas antes nós vamos orar, colocar diante de Deus aquilo que preocupa, aquilo que gera tensão, aquilo que gera preocupação na vida de todos nós. Como nós já sabemos, falando sobre Covid, não tem como evitar esse tema, a pandemia está arrefecendo quanto aos seus danosos efeitos, à medida em que a taxa de imunização aumenta em nosso país. Estamos vendo a queda do número de contágios, de contaminados, a queda de mortes. Isso é muito salutar, isso é muito saudável. E isso também repercute nas igrejas, porque aumentando o número de pessoas, imunizadas, a frequência aos cultos, em tese, também tende a aumentar. É claro que há aqueles grupos de risco, pessoas que ainda estão com dificuldade do deslocamento, da aglomeração, em função de ainda não ter, por razões diversas, não ter se imunizado nem na primeira e nem na segunda dose. A gente sabe que daqui a pouco a faixa etária vai estar chegando àqueles que realmente estão aguardando esse momento. Os idosos estão tendo aí essa segunda dose, a maioria já foi vacinada e agora os jovens e talvez até em algumas cidades aconteça aí a vacinação dos adolescentes. O importante, meus queridos, é que na nossa expectativa, a partir de agosto, final de agosto, a gente consiga ter uma maior frequência nos cultos, em função da taxa de imunização aumentada. Mas enquanto isso, nós continuamos nos cultos presenciais e também no sistema virtual, como você agora está contemplando este culto. Nós vamos orar então, colocar diante de Deus todos os nossos desejos, todas as nossas expectativas, quanto à superação da pandemia. E eu quero aqui lembrar, para nós orarmos, o Salmo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, somente Deus tem poder para realizar aquilo que nós necessitamos, que nós ansiamos. Não é qualquer coisa que a gente peça que a gente vai ter a resposta. A resposta às nossas orações da parte de Deus é segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então nós vamos orar colocando diante de Deus os nossos motivos, as nossas necessidades, confiando em sua resposta. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós queremos te dar graças por esse dia, por este culto, pela tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza da salvação. Que tu renoves a fé de cada um de nós, que tu engrandeças o teu nome na vida daqueles que te buscam de todo o coração. E para aqueles que ainda não se converteram, que venham reconhecer que só Jesus Cristo salva, que Ele é a única esperança, como é o tema da campanha da Junta de Missões Estaduais. Muito obrigado a Deus pela certeza do teu cuidado, que o Rio de Janeiro, como esse estado, venha declarar sua fé em Jesus, como também no Brasil e tantos outros lugares deste mundo, que todos reconheçam que não há salvação sem Jesus, que não há salvação fora da cruz de Jesus. Muito obrigado pelo teu cuidado e oramos para que tu abençoes a nossa nação, como outras nações que ainda sofrem os efeitos da pandemia provocada pela Covid-19. Tenha misericórdia, ó Deus,
que o Senhor venha realmente dirigir a nossa vida e que as igrejas venham, ó Deus, ser assistidas pelo Teu poder, pelo Teu amor e que haja um renovo na fé de cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma participação musical e após a música, como é de praxe em nossa breve programação, nós teremos a mensagem. Mas antes quero aqui dizer para você que é membro da PIB da Barra de Caxias, você pode somar, você pode abençoar a nossa igreja aqui em Caxias através de sua participação financeira. Você que é membro tem o privilégio de entregar o dízimo e também contribuir com as ofertas. E você que não é membro da PIB da Barra em Caxias, mas quer ajudar, você pode, com liberalidade, ofertar segundo o que Deus colocar no seu coração. A informação bancária é Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. E nós já agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade ao Senhor, devolvendo o que é dele, que é o dízimo, e com liberalidade ofertando para a obra do Senhor. Nós queremos dar aqui uma satisfação, já fizemos a reforma quase toda da nossa sede aqui em Caxias, pintamos, rebaixamos o teto, pintamos as paredes, colocamos piso, pintamos a fachada e o muro, só falta pintar as grades, mas esperamos que os irmãos colaborem para que possamos ter recursos para avançarmos em nossos desafios, como também comprar uma tenda e material para as nossas crianças, para que assim elas tenham a oportunidade de adorar a Deus dentro da sua faixa etária. Que Deus abençoe, ouça a música, cante se você conhecer, veja aí o vídeo e logo em seguida teremos a mensagem. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho
afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, Deus preparou seu coração para a mensagem e, como falei no início do culto, nós hoje estamos celebrando ao Senhor este culto de gratidão, de louvor a Deus, mas tendo em destaque essa comemoração que foi no dia 20 de julho, o Dia do Amigo. E eu quero ler então João capítulo 15, versículo 13, que diz assim, nas palavras de Jesus: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vou repetir, é um texto pequeno. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Alguns dizem, eu não preciso de amigos. Eu tenho dinheiro, eu tenho capacitação, eu não preciso de ninguém. É como se a pessoa dissesse, eu sou uma ilha, eu sou autossuficiente. Só que em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim, aquele que se isola não é sensato e é para o seu próprio prejuízo. Ou seja, existem momentos de solidão, sim, mas não é saudável o desejo de viver só. Alguns momentos da vida nós precisamos nos retirar, nos distanciar, para refletir, para pensar e tomar certas decisões. Isso faz parte da vida, mas viver só não é uma saudável escolha. O próprio Deus disse a respeito de Adão, não é bom que o homem viva só ou esteja só. Então, precisamos de amigos.
A pergunta é: quem é amigo de verdade? Porque há aqueles amigos do copo. Sabe aquele amigo do copo? Aquele que divide um copo de bebida alcoólica, seja qual for o tipo, a marca, o preço. Há pessoas que são amigos do copo. Há aqueles que se dizem amigos, mas são amigos das drogas, que te leva para as drogas, que diz assim, não, é só um pouquinho, todo mundo faz. Amigos que levam você para a prostituição, para vender o corpo, para ter um trocado fazendo sexo. E aí a gente vê tantas outras situações em que certas amizades não são saudáveis. Portanto, vem a pergunta: quem é o amigo de verdade? Quem é o amigo do peito, como a gente costuma falar? Provérbios, capítulo 17, verso 17, diz assim: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. Amigo de verdade é aquele que ama em todo o tempo, que se faz presente na hora da necessidade, na hora do sufoco, na hora da crise. Amigo de verdade é aquele que se coloca ao seu lado. Muitas amizades surgem através de festas, de encontros maravilhosos, mas são amizades tipo de carnaval, dura 4, 5 dias. Mas amigo de verdade é aquela pessoa que se coloca ao seu lado no momento de maior necessidade. E a Bíblia aqui diz em João capítulo 15, verso 13, nas palavras de Jesus, que vou repetir: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se Jesus está chamando outras pessoas de amigos, é porque ele se coloca na condição de amigos dessas pessoas. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí vem a pergunta: por que Jesus é este amigo verdadeiro? Por quê? O que ele fez? Quais foram suas atitudes? Porque não adianta você ouvir falar: conta comigo, eu sou seu amigo. E na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, o amigo some, não atende a sua chamada, não visualiza a sua mensagem, não responde, e aí você fica na crise. O que ele fez? Ao longo dos 3 anos de ministério, o Senhor Jesus deu provas incontestáveis de que ele é o verdadeiro amigo que você precisa. E uma dessas provas, eu pontuei algumas, não todas, é impossível destacar todas, mas algumas para a nossa breve reflexão. Uma das evidências, uma das provas de que Jesus é o seu verdadeiro amigo, é porque ele vai ao seu encontro onde você está. Ele vai ao seu encontro onde você está. E aí eu, lendo os 4 evangelhos, encontrei a história da mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus, de acordo com João capítulo 4, ele e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém, mas, diz a Bíblia, era necessário passar pela Samaria, ou pela terra dos samaritanos. E ele foi para a cidade de Sicar, que é uma cidade samaritana. Os discípulos entraram na cidade, todos eles entraram na cidade, e Jesus ficou próximo a um poço, ali aguardando os discípulos retornarem, porque ele estava cansado da viagem. E aí diz a Bíblia que nesse exato momento, por volta de meio-dia, chegou uma mulher, cujo nome não é citado, cuja referência de detalhes da sua vida não é mencionado, nada disso, e aí Jesus começa a falar com ela. E ela fica surpresa. Por quê? Ela é mulher, e naquela época, um homem de respeito, um homem que tinha a valorização dos bons costumes, não falava com qualquer mulher em público, incluindo a sua própria esposa. Era vergonhoso para o homem, era um rebaixamento, digamos assim, da moral do homem falar com a mulher em público. Mas o agravante nessa história é que o judeu não falava com o samaritano. Logo, Jesus, sendo judeu, não deveria, de acordo com usos e costumes da época, falar com os samaritanos, muito menos com uma mulher samaritana. Pois é, a mulher ficou surpresa, porque Jesus disse: mulher, se você soubesse quem fala com você, não era você que daria água para ele, mas é você que pediria a ele e ele daria a você água viva, porque se você beber dessa água,
do poço, voltará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Cristo foi ao encontro dela. Jesus parou ali, não foi por coincidência, mas providência. Aquela mulher foi transformada pelo poder e pelo amor de Jesus. Diz a Bíblia que ela ficou tão maravilhada porque Jesus revelou segredos da vida dela. Ele disse: mulher, vai buscar teu marido. Ela: Senhor, não tenho marido. Sim, você falou a verdade. 5 maridos você já teve e esse 6º não é seu marido. Nisso você falou a verdade. Aquela mulher ficou impactada. Por quê? Ela viu que ali estava alguém que se dispôs a falar com ela, que estava ali para se encontrar com ela e que, mesmo conhecendo a sua história, ele demonstrou amor por ela. Exatamente isso. Só amigo de verdade faz isso. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Como Jesus hoje, nesse dia 25 de julho de 2021, está aí onde você se encontra, em casa, talvez num leito, em casa, no hospital, na prisão, no trânsito, em qualquer lugar onde você está, Jesus está também, porque ele disse: aquele que me busca, o próprio Deus falou em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jesus vai ao seu encontro porque ele é verdadeiro amigo. Quantas pessoas se distanciam de outras e talvez alguns se distanciaram de você quando perceberam as suas dificuldades. Jesus não, ele se dirige até você. Outra coisa interessante que eu quero aqui destacar é: Jesus é o verdadeiro amigo porque ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. Na verdade, vou corrigir a frase, porque só ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. Isso mesmo, só ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2 que Jesus estava numa casa na cidade de Cafarnaum. E quando as pessoas souberam que ele ali se encontrava, uma multidão foi lá para ouvir a palavra dele, porque Jesus falava com uma autoridade extraordinária. Jesus falava aquilo que ele vivia que ele falava, e a palavra dele impactava os corações. E diz a Bíblia que era tanta gente que ninguém mais podia entrar naquela casa. E aí, diz lá a narrativa de Marcos 2, que homens resolveram levar um paralítico até Jesus. E diz a Bíblia que, dentre esses homens, 4 carregavam um que era paralítico. Ou seja, era um grupo de homens, desses homens, 4 carregavam um paralítico. E não podendo entrar, porque havia muita gente dentro e na entrada da casa, eles subiram no telhado, abriram um buraco e diz a Bíblia, por esse buraco desceram o paralítico que estava num lençol, descendo por cordas. Cada ponta do lençol tinha uma corda, coisa engenhosa. É assim, é aquela história, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não tinham como entrar, tiveram a ideia, vamos abrir um buraco e colocar esse paralítico por ali. E diz a Bíblia que Jesus olhou para essa cena e viu os homens levando aquele paralítico até Jesus no meio da sala. Imaginamos a cena. Então esse homem desce e é colocado próximo a Jesus. E diz a Bíblia que Jesus viu, interessante, ele viu naqueles homens uma atitude de fé. Isso quer dizer que a fé não é algo teórico, não é algo que fica só no campo das ideias ou da fala, é algo prático, você tem que demonstrar que crê. E esses homens demonstraram que criam em Jesus. Mas aí quando o paralítico foi colocado aos pés de Jesus, o paralítico não abriu a boca, não falou nada, mas Jesus olhou para ele e viu nele algo que ninguém estava vendo. Assim como Cristo viu a fé daqueles homens que ninguém talvez pudesse observar, Cristo olhou para aquele homem e viu nele algo de sofrimento. Não era só uma paralisia que o impedia de andar, não era só uma pessoa que tinha uma necessidade especial, era alguém que tinha um sofrimento maior. Amigo de verdade é aquele que é capaz de ver a dor e o sofrimento. Quando eu digo ver a dor, estou usando uma expressão não muito lógica, porque a dor é algo abstrato, você não sente, ou melhor, você não vê a dor, você não ouve a dor, você não cheira a dor, você não toca na dor e você não sabe o sabor da dor.
Mas a dor é possível ser vista quando há empatia, quando há sensibilidade. Jesus olhou para aquele homem e viu que nele havia algo muito maior do que a dor física, era a dor na alma. E então Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Era uma paralisia, mas havia algo maior, mais grave, que era a culpa dos pecados. E Jesus então agiu. Ele vê realmente o sofrimento de cada um de nós. Ele vê esse sofrimento. Você pode estar morando numa casa bela, grande, cara, ou num casebre, numa casa simples, com poucos recursos. Mas não importa o que os homens veem do lado de fora do seu coração. O que importa é o que Jesus vê no seu coração. E amigo de verdade é aquele que realmente fica ao seu lado e sabe da sua dor. Você conhece a história de Jó. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu a saúde, ficou um visual horrível. Foi tão impactante o sofrimento, tão forte, melhor dizendo, o sofrimento de Jó, que os 3 amigos, na verdade eram 4, 3 amigos e mais um mais novo, se aproximaram de Jó e durante 7 dias não falaram nada, ficaram em silêncio, sentados ao lado de Jó, chocados com a cena que viu, aquele homem alquebrado, fragilizado, doente, magro, pele e osso, com mau hálito, moscas varejeiras talvez ali circulando, tumores, feridas na pele, da cabeça aos pés. E diz a Bíblia que por 7 dias eles não falaram nada. Mas no 8º dia, quando começaram a abrir a boca e disseram: Jó, a culpa é tua, confessa, você errou, você pecou, E começaram a acusar Jó toda hora ali, falando. Se você ler o capítulo 3 de Jó, até o 42, você vai ver que o resumo da fala dos amigos de Jó eram falas de ofensa, de acusação, dizer você é o culpado de tudo que está acontecendo. Que amigos são esses? Que amigos são esses? Jesus não. Ele se aproxima de você e ele é capaz de ver o seu sofrimento, ele é capaz de perceber a sua dor, como ele olhou para aquele paralítico e viu algo que ninguém estava vendo além da questão física. Jesus é o amigo de verdade. Mas outra coisa que a Bíblia nos mostra que Jesus é o verdadeiro amigo, porque ele tem amor suficiente e poder para perdoar os pecados. Ele tem amor suficiente e poder para perdoar pecados. Se você ler Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus estava ali na casa de Simão. Esse Simão era um homem muito conhecido, de posses, muito rico, tão rico que ele ofereceu uma refeição para Jesus e para todos aqueles que acompanhavam Jesus, porque naquela época era assim, se você convidava um mestre, um homem erudito, uma liderança religiosa, você tinha que bancar a refeição para essa pessoa nobre, digamos assim, reconhecimento público, mas tinha que também bancar a refeição para aqueles que o acompanhavam. Você imagina, né? Então não era fácil convidar alguém para um jantar como hoje, né? Só você e mais ninguém. Não, naquela época era pagar para todo mundo, tinha que bancar. E então Simão convida Jesus para um jantar, imaginamos assim, e Jesus vai, e os discípulos também. E aí Simão prepara a mesa, todos estão à mesa, Jesus ali na refeição, de repente chega uma mulher, e essa mulher se joga aos pés de Jesus, chora a ponto de lavar os pés com suas lágrimas, seca os pés molhados de Cristo com seus cabelos, joga um perfume sobre a cabeça do Senhor e de forma incessante beija os pés do Senhor. E aí essa atitude, Simão quando vê, eu fico imaginando Simão coçando a barba e pensando assim, se Jesus fosse o profeta que dizem que ele é, certamente não deixaria que essa mulher pecadora faça o que ela está fazendo. Ou seja, Jesus julgou tanto a mulher, chamando-a de pecadora, e Jesus, porque deixou que ela se aproximasse e aí ainda fizesse o que havia feito. E aí Jesus, então, que conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, de Simão,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, Senhor, imaginamos o diálogo dessa forma. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50 denários. Um denário, para você ter ideia, era correspondente à diária de um trabalhador. Um lhe devia 500 dias de trabalho e o outro lhe devia 50 dias de trabalho, ou seja, 10%. Ambos foram perdoados. Quem mais vai amar aquele credor? Óbvio, Senhor, aquele que teve uma maior dívida perdoada. Pois é, Simão, eu cheguei aqui, você não me beijou? Você não me lavou os pés e essa mulher lavou os pés com suas lágrimas. E aí secou com os cabelos. Quando eu cheguei, você não me beijou e ela não cessa de beijar os pés. Você não me deu água para lavar os pés e ela aqui jogou perfume sobre a minha cabeça. Por isso, pelo tanto que ela amou, tanto foi perdoada. Sabe o que isso está dizendo? É que somente Ele tem poder para perdoar. A palavra pecadora, que foi um adjetivo que o homem pensou, essa mulher pecadora, no texto original grego, a palavra é ofensiva. Se me permitem umas possibilidades, essa mulher vadia, essa prostituta, essa mulher que não tem valor, essa mulher sem vergonha, esta mulher vadia, esta prostituta chega aqui na minha casa e Cristo deixa ela lavar os seus pés, beijar os seus pés e jogar perfume. Que absurdo! Pois é, Jesus disse, sabe por que ela faz isso por mim, Simão? É porque ela reconheceu os seus pecados e creu no meu amor suficiente para perdoá-la. E em gratidão ela se coloca dessa forma. Quem pouco ama, pouco perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. Eu a perdoo. Isso que é maravilhoso, amigo de verdade. Jesus é este amigo poderoso porque ele faz isso. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe realmente que você é pecador. Você não precisa esconder seus pecados. Não precisa ficar jogando para trás da porta, da sala, os seus erros, jogando debaixo do tapete a sujeira de sua vida errada. Não. Você tem que chegar como Bartimeu, que quando foi chamado por Jesus, jogou a capa fora e foi de peito aberto. Disse, sou eu sou errado, eu sou pecador, eu falhei. Jesus fala isso, Ele tem poder, Ele ama você, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer dizer para você o quanto Ele ama. Muitas vezes, escute bem para eu falar, sabe, quando a gente quer impressionar os outros, a gente dá uma melhorada na aparência, né? Melhora o cabelo, a roupa, as mulheres colocam certos adornos, maquiagem, uma roupa adequada, para quê? Para causar boa impressão. Vá para uma festa de casamento. É impressionante como as pessoas capricham no visual, porque é uma festa de casamento, é um casamento, e elas gastam, investem, homens e mulheres capricham, uns mais, outros menos, mas todos se preocupam com a aparência. Para Jesus, você não precisa se preocupar com a aparência. Seja autêntico, seja verdadeiro, porque Ele ama você, como você é, como você está, mas Ele não quer que você continue como está, que você não continue como você vive, porque Ele tem poder para transformar a sua vida. O amor de Jesus modifica a nossa vida. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia é muito clara. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa e purifica, Ele perdoa e transforma. Mas outra coisa interessante que prova que Jesus é o verdadeiro amigo é porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Isso mesmo. Quanta gente desiste da gente? Quantas pessoas desistem da gente porque falta paciência, falta disposição, falta recursos. Sabe, tem gente que desiste da gente porque não acredita mais na gente. Desistir desse homem, fala a mulher, eu não quero mais continuar casada com ele porque não aguento mais. Ou o marido, não aguento mais
continuar com essa mulher, quero acabar o casamento. Alguns pais dizem, não aguento mais meu filho, a minha filha, desisto dele. Recentemente a gente viu uma pessoa aí sendo acusada de deserdar um filho. Estranho. Pessoas desistem de nós porque já não tem mais condições de continuar conosco. Se você ler o capítulo 2 de Marcos, você vai ver, melhor, capítulo 5, o gadareno. A Bíblia diz que esse homem foi encontrado por Cristo, só, urrando feito animal, se ferindo com pedras e andando pelos sepulcros. E outra coisa, ninguém mais lutava por ele. Ele era um homem dependente, ou melhor, vivia escravizado pelas ações malignas, pelos demônios, de modo que ele quebrava correntes, quebrava cadeias, arrebentava as cordas, ninguém conseguia prendê-lo. Então as pessoas desistiram dele. Talvez alguém já tenha desistido de você porque disse, não aguento mais. Não aguento mais, não suporto mais. Não tenho mais continuar com você. Assim são aqueles que são dependentes químicos, que são viciados em prostituição, em drogas, que têm vícios de jogo, de bebida. As pessoas desistem. Mas Jesus não desiste. Ele é amigo de verdade. Desculpa. A Bíblia conta duas histórias que aqui vou resumir, para provar que Cristo não desiste de ninguém. Primeiro exemplo que me vem à mente é de Pedro. No capítulo 27 de Mateus, como também Lucas capítulo 23, Marcos capítulo 15, a Bíblia fala de Pedro. Pedro havia dito no momento em que Cristo celebrava a ceia, Senhor, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Aí Cristo diz, Pedro, hoje mesmo, antes que o galho cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor. E aí o que aconteceu? No momento que Cristo foi julgado, Pedro, por 3 vezes, disse, não sei quem ele é, nunca o vi, não o conheço. Negou. E quando ele disse, não conheço, até falando, xingando, o galo cantou pela 2ª vez e ele se lembrou das palavras de Cristo. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E nesse momento em que ele havia negado pela 3ª vez e o galo cantou, a Bíblia diz que Cristo olhou para ele, de acordo com Lucas capítulo 23, e diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Sabe? Assim, que homem sou eu? Que crente sou eu? Que discípulo sou eu? Que apóstolo sou eu? Falando, eu prometi a Cristo que nunca iria negá-lo, que todos poderiam abandoná-lo, menos eu, e ao contrário, eu o neguei 3 vezes. Chorou profundamente. Tempos depois, uns 15 dias depois de Cristo ter ressuscitado, a Bíblia diz que Pedro estava lá pescando. E então Jesus se aproxima deles, de Pedro, tinha João, outros discípulos e alguns apóstolos e outros discípulos, 7 no total. Aí Cristo prepara uma refeição para eles, aí chama Pedro em particular. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou entristecido. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E para cada resposta de Pedro, Cristo dizia, cuida das minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro havia negado 3 vezes, mas Cristo foi atrás dele. E por 3 vezes, Pedro pôde então dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Talvez você poderia ter desistido de alguém que prometeu estar ao seu lado e na hora que você mais precisava, o abandonou. Jesus não desiste de nós. Pode ser que você tenha dito, Senhor, eu sou teu, eu creio em ti, eu sou de Jesus, mas aí você errou, você pecou, você se afastou do reino de Deus, da igreja de Cristo, e agora sofre por essa escolha errada. Jesus não desiste de você, ele vai ao seu encontro, ele busca você. Jesus não desistiu de Pedro, como Jesus não desiste de você, porque ele ama você. A segunda pessoa, o segundo exemplo para provar de que Cristo não desiste de nós, está ali em Lucas capítulo 24. 2 discípulos cujos nomes não são citados, eles estão deixando Jerusalém, estão caminhando em direção à cidade de Emaús. Eram discípulos, não eram apóstolos, ou seja, porque no grupo de pessoas que seguiam a Jesus, havia aqueles que seguiam por ocasião,
os da multidão, havia aqueles que seguiam constantemente, que eram os discípulos, e havia os apóstolos. E no grupo dos apóstolos havia os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Os discípulos, então, nem nomes são citados, os nomes deles, mas eles estão indo para Emaús, cabisbaixos, entristecidos, desacreditados. Poxa, Jesus falou que ia fazer isso, aquilo, agora morreu, já é o 3º dia da morte dele e nada aconteceu. Jesus se aproxima deles, o que houve? Ué, você não sabe não? Está lá a narrativa de Lucas 24. Você não sabe o que aconteceu? Que Cristo veio, fez muitos milagres, falou que ia trazer a redenção para Israel, mas agora é o 3º dia da sua morte e nada foi feito. Nada aconteceu de estranho, de diferente. Aí então Cristo começou a mostrar para eles, abrindo a palavra, falando a respeito do que a Bíblia fala nos Salmos, nos profetas e na lei de Moisés. E quando Jesus, então, chegando em Emaús, foi para o jantar, ele deu graças, os 2 discípulos o reconheceram e Jesus desapareceu da presença deles. Eles voltaram para Jerusalém e narraram, Jesus apareceu a nós. E para surpresa deles, Jesus apareceu ali dizendo, sou eu ressuscitei, é o 3º dia da minha morte, eu ressuscitei, toque em mim, porque um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. E para provar que ele havia ressuscitado em carne e osso, ele comeu peixe e mel na frente deles. Aqueles homens estariam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, o epicentro de todos os últimos eventos que antecederam a morte de Cristo, saindo para Emaús. E quantos estão deixando a base da sua fé, o epicentro da sua vida com Deus, decepcionados, frustrados, não entendendo o agir de Deus, estão indo para os Emaús da vida. Jesus não desistiu, foi ao encontro deles, como Jesus não desiste de você. Ele ama você. Mas a última coisa que eu quero dizer aqui para você, por que Jesus é o verdadeiro amigo? Porque ele é o único que deu a vida para salvar você. Isso mesmo, o único que deu a vida para salvar você. É isso que a Bíblia diz em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Cristo, durante 3 anos, escute bem, durante 3 anos, ele curou doentes, ele pregou a palavra, ele ensinou aos seus seguidores, aos seus discípulos. Ele deu vida a mortos até. Ele fez coisas que eram improváveis acontecer, expulsar demônios, fazer cego ver, surdo ouvir, aleijado andar. Isso tudo foi impactante. Mas a maior prova de que ele é seu amigo de verdade é que ele se ofereceu para ficar no seu lugar naquela cruz. A cruz de Jesus é a prova incontestável e maior sobre todas as outras provas de que ele ama você. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Talvez um amigo já deu a vaga para você, talvez um amigo disse, vou fazer um favor para você, vou levar, eu vou trazer algo para você. Talvez um amigo já tenha visitado você no hospital, em um momento de festa. Mas quem disse, eu vou morrer no seu lugar? Quem já disse para você, eu vou ficar no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar? Você está condenado à morte, mas eu me ofereço para morrer no seu lugar. Quem? Quem? Ninguém. Ninguém, por isso que Cristo fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí, por que Jesus morreu? Ele morreu porque não havia outro meio para salvar você. Ele morreu porque não havia alternativa. Só havia um caminho, uma forma de Deus salvar você, é entregando o Filho dele na cruz. Por isso que a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter amigo de verdade? Abra o coração para Jesus. Jesus quer ser seu amigo. Ele já provou que é seu amigo. A pergunta é se você quer ser amigo de Jesus. Mas para você ser amigo de Jesus, você precisa aceitar o que ele fez por você, ao mesmo tempo que você diz, eu quero obedecer,
e crê no Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Onde você está, do jeito que você está, dirigindo, sentado, andando, em casa, na rua, no leito ou em qualquer outra atividade, pare por alguns segundos e ore dizendo assim: Senhor Deus, nesta hora, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração para Jesus e o recebo como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não há ninguém que tem poder e amor suficiente para me salvar. Cristo é o verdadeiro amigo, eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, aí abro o meu coração para Ele entrar, para que Ele seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu oro agora, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe aí você e que você, a partir de hoje, possa dizer: Jesus é o meu maior amigo e eu sou amigo dele porque eu me rendi a Ele e o recebi como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.